Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, a cidade da Babilônia foi uma importante cidade do mundo antigo que se tornou um dos polos mais importantes e influentes da antiguidade, sendo o rio Eufrates o principal rio que cortava a cidade e a região, essencial para sua prosperidade e desenvolvimento. A cidade foi fundada em algum momento antes do reinado de Sargão da Acádia, que reinou entre 2334 a 2279 a.C., e antes disso era apenas uma pequena cidade portuária no rio Eufrates. Nessa época, ela parecia ser uma cidade portuária pequena, mas lucrativa, situada às margens do rio, e durante o reinado do rei acadiano Sharkali-Sharri, em 2223 a 2198 a.C., está registrado que 2 templos foram construídos na cidade e que mais tarde ela caiu sob o controle da cidade de Casalu, até ser libertada pelo chefe amorita Sumu-Abum em 1895 a.C., cujo sucessor Sumalael foi o fundador da primeira dinastia de reis da Babilônia. Durante o reinado do rei Simubalite, que governou de 1812 a 1793 a.C., a cidade foi revitalizada e se tornou um símbolo de crescimento, porém, sendo ainda uma cidade ofuscada pelas cidades-estados vizinhas, o rei não foi capaz de elevá-la acima das outras, e, por fim, resolveu liderar uma campanha militar contra a mais poderosa das cidades-estado vizinhas, Larsa, mas acabou sendo derrotado. Sendo assim, ele foi forçado a abdicar em favor de seu filho Hammurabi, que silenciosamente se submeteu ao rei de Larsa e se dedicou em fortalecer as muralhas da Babilônia e embelezar a cidade, enquanto secretamente construía e treinava um exército bem poderoso. Sendo assim, quando a cidade de Larsa solicitou que ele fornecesse tropas para repelir invasões estrangeiras, Hammurabi atendeu o chamado, mas assim que a região foi protegida, ele tomou as cidades de Izim e Uruk de Larsa, formou aliança com outras cidades e conquistou Larsa, consistindo logo depois da formação do Império Babilônico, conquistando boa parte da Mesopotâmia em uma série de campanhas militares brutais. Durante seu governo, Hammurabi expandiu e engrandeceu as muralhas da cidade. Engajou-se em grandes obras públicas, que incluíam templos e canais opulentos, e fez da diplomacia uma parte integral da sua administração. Hammurabi também criou o primeiro código de leis da história, que consistia em um conjunto de 282 leis gravadas em uma estela de diorito, e que consistia na famosa lei do talião, olho por olho e dente por dente. Ou seja, o criminoso seria punido proporcionalmente ao crime praticado. O intuito era pacificar a cidade e aplicar a justiça. Por volta de 1775 a.C., sob o comando de Hammurabi, toda a Mesopotâmia estava unificada sob o comando da Babilônia, que se tornou uma cidade relevante e a maior do mundo, com uma população superior a 100 mil habitantes. A cidade ficou tão famosa e poderosa após as conquistas de Hammurabi que toda a Mesopotâmia meridional passou a ser chamada de Babilônia. Sob o governo de Nabucodonosor II, o monarca investiu pesadamente no esplendor da capital, construindo imponentes muralhas de defesa, aquedutos de água e calçamentos de ruas com tijolos. Entre as belas obras do seu governo está os Jardins Suspensos da Babilônia, construídos para sua esposa, a rainha Amitis, que sentiu falta das colinas verdejantes de sua terra natal. A obra consistia em uma série de terraços elevados como montanhas artificiais, sustentados por colunas robustas de tijolo e betume, o que criava a ilusão de plantas penduradas. A água era puxada do rio Eufrates
por um complexo sistema de roldanas e baldes, mantendo jardins irrigados e criando cascatas, além de contar com uma grande diversidade de plantas exóticas e árvores frutíferas. O jardim, além de belezar a cidade, era um refúgio para o rei e sua esposa. O monarca também mandou construir a famosa Porta de Ishtar, dedicada à deusa babilônica Ishtar, em 575 a.C. O portão duplo tinha mais de 11,5 metros de altura e foi construído com tijolos azuis esmaltados brilhantes, decorado com fileiras de touros e dragões em relevo, que simbolizavam os deuses. Além disso, ao atravessar o portão, encontrava-se a via processional, que era um corredor pavimentado de tijolo com mais de meia milha de comprimento e paredes com mais de 15 metros de altura de cada lado. As paredes eram adornadas com mais de 120 leões escultóricos, flores e azulejos esmaltados amarelos. A via processional era utilizada para a celebração do Ano Novo, através da qual as estátuas das divindades desfilavam sobre o caminho pavimentado com pedras vermelhas e amarelas. Durante os seus 43 anos de governo, Nabucodonosor também investiu na construção de zigurates, reparou estruturas antigas e decorou-as para brilhar, reforçando sua imagem de rei devoto e poderoso. Sob o domínio do Império Persa, a cidade da Babilônia floresceu como um centro de artes e educação. O rei persa Ciro e seus sucessores tinham uma grande consideração pela cidade e a fizeram uma das capitais administrativas de seus impérios. Nesse período, a cultura babilônica, especialmente matemática, astronomia e cosmologia, foi valorizada e estudada pelos persas. Após a queda do Império Aquimênida para Alexandre o Grande em 331 a.C., ele manteve um tratamento respeitoso à cidade, ordenando que seus homens não danificassem os edifícios nem molestassem os habitantes. Alexandre o Grande possuía o objetivo de embelezar e restaurar a cidade, mas morreu antes que seus planos pudessem ser implementados. Após a sua morte em 323 a.C., seus sucessores e os generais que herdaram seu vasto império lutaram entre si para dominar a cidade, e isso forçou os moradores da Babilônia a fugirem ou se realocarem em outras regiões. Quando o Império Parta governou a região, Babilônia já era uma versão empobrecida de seu passado. A cidade caiu progressivamente em ruínas, e mesmo durante um breve nascimento, sobre o Império Sassânida, nunca se aproximou do seu antigo esplendor. Na conquista muçulmana da região em 651 d.C., o que restava de Babilônia foi varrido e com o tempo enterrado sobre as areias. No entanto, no século 17 e 18, viajantes europeus começavam a explorar a área e retornaram para casa com diversos artefatos de interesse. No século XIX, museus europeus e institutos de ensino superior, na esperança de encontrar evidências arqueológicas para as narrativas bíblicas, patrocinaram várias expedições à região, que desenterraram muitas das maiores cidades da antiga Mesopotâmia. Entre elas estava a Babilônia. A cidade da Babilônia, que outrora foi o coração de grandes reinos e impérios, deixou seu legado como um berço de avanços cruciais para a civilização humana, e até hoje desperta fascínio e curiosidade entre os estudiosos.